Muito bom dia a todos e a todas. Creio que estamos em condições de iniciar esta sessão de divulgação dedicada à ação-chave 2 do ensino superior. Antes de mais, sejam bem-vindos. Um cumprimento muito especial da parte da Agência Nacional e, em concreto, da parte da equipa do ensino superior, que hoje está aqui toda presente. Em concreto, eu, o meu colega Henrique Quintino, a minha colega Pilar Bravo, a Ana Fialho, a Rita Silva e também uma nova colega que recebemos recentemente na equipa, com todo o gosto, que é a nossa colega Sofia Antão. Para além desta equipa, temos também o apoio dos nossos colegas da comunicação, António Lima, e da informática, o João Alves, e ainda uma colega da equipa de monitorização, a nossa colega Ana Neves. Bom, antes de começar a apresentação propriamente dita, queria deixar aqui algumas indicações práticas que creio que nos ajudarão a todos a tornar esta sessão um pouco mais profícua. Em concreto, desde logo dizer que vamos ter, como é habitual, no final da sessão, disponibilizados 2 links ou 2 códigos para primeiro pedirem o vosso certificado de participação, caso entendam que ele é necessário, e também um link para a avaliação da sessão propriamente dita, para nos ajudarem também a perceber o que é que pode, neste tipo de reuniões, decorrer melhor ou de outra forma. Esta sessão, como eu referi, acontecerá durante esta parte da manhã e é apenas dedicada à ação-chave 2, ou seja, aquilo que o programa Erasmus+, tem, em termos de oportunidades, no âmbito dos projetos de parceria para o setor do ensino superior. E, portanto, são ações que são dirigidas ao setor do ensino superior, aquelas que vamos aqui hoje apresentar, mas não são não são as únicas às quais as instituições de ensino superior podem candidatar. Como sabem, há um âmbito muito alargado daquilo que são as opções que estão ao dispor das instituições e, portanto, nós vamos focar-nos naquelas que são ações dedicadas ao setor do ensino superior, mas, para além destas, existem depois outras tipologias de parceria dedicadas a outros setores da educação e formação que podem também contar com a participação das vossas instituições, mas esses detalhes já não faremos, já não apresentaremos em detalhe hoje. Partilhar ainda que no final da reunião, depois da reunião, não sei ainda precisar exatamente quando, mas disponibilizaremos estes conteúdos. Esta é uma sessão que vem no seguimento já de uma sessão que foi feita na passada terça-feira, e aqui o objetivo este ano e a estratégia da agência é ir, de algum modo, convergindo enfim, para cenários cada vez mais particulares ou específicos em função do interesse de cada instituição. Significa isto que, na terça-feira passada, fizemos uma apresentação de âmbito genérico sobre o programa. Hoje vamos fazer uma apresentação de âmbito mais ou menos genérico e teórico sobre o ensino superior, de manhã para o KA2, à tarde para a ação-chave 1, e a partir da próxima semana teremos várias sessões de apoio à candidatura, portanto sessões práticas já de foco no próprio formulário de candidatura, nos processos de submissão dessa candidatura, critérios de avaliação, questões de elegibilidade, por aí fora. Em princípio, não faremos aqui hoje nenhum intervalo, porque os conteúdos que temos que partilhar são ainda consideráveis, mas a meio da sessão eu posso também fazer essa prospeção, perceber se querem ou não, em geral, fazer uma pausa. Os microfones e as câmaras estão por defeito desligados, no final teremos um período aberto a questões e aí nessa altura poderemos, eventualmente, se considerar pertinente, dar essa abertura para intervirem diretamente na sessão através enfim, do vosso microfone. Ainda assim, durante toda a sessão teremos o chat disponível e, como eu referi, temos a equipa do ensino superior toda aqui, portanto há também um apoio que vai ser assegurado da equipa na resposta às questões que possam surgir no chat. Ainda assim, peço que, pronto, possamos ter alguma paciência, porque por vezes há conteúdos que nós explicamos um pouco mais à frente quando estamos a falar de uma determinada ação. Bom, não vou alongar-me mais nesta introdução, perdão, vou passar já aqui a partilhar a minha apresentação e que, creio eu, ou espero eu, já estarão a ver. Certo? Alguém pode confirmar-me esta indicação? Não. Estão a ver? Bom, se ninguém diz nada, eu parto do princípio que sim, que estão a ver a apresentação.
Henrique, Pilar, gostava de ter aqui algum Não, feedback. está Está ótimo. tudo bem? Está É que eu tudo. estou aqui a ver uma grande atividade de sala de espera, não sei, está toda a gente na reunião, certo? Pronto, então vou Estamos. avançar. Avança. Muito bem. Então, para a ação de hoje, para esta ação da manhã em concreto, sobre a ação-chave 2, vamos, como eu referi, partilhar com cada uma das instituições presentes aquilo que são as opções que existem ao nível da ação-chave 2, que é, como sabem, uma das ações do Erasmus+, e que é uma ação focada, precisamente como o próprio nome indica, no estabelecimento de parcerias, parcerias essas que podem ser de cooperação, de excelência ou de inovação. Mais à frente vamos explicar o que é que cada uma delas quer dizer, e que visam, acima de tudo, promover de alguma forma, um trabalho continuado, estruturado, consequente, com resultados visíveis e palpáveis entre instituições e organizações de diferentes países do programa. Por norma, países do programa que são 33, os 27 Estados da União Europeia, mais 6 Estados associados ao programa Erasmus+, a Islândia, a Noruega, o Liechtenstein, a Sérvia, a Turquia e a República da Macedónia do Norte. Em algumas destas ações, não só porque fazem parte daquilo que é a dimensão internacional do programa Erasmus, mas também porque há alguma flexibilidade nas regras dessas ações, é possível termos connosco parceiros de outros países que não estes que eu referi e que nós designamos de países terceiros não associados ao programa Erasmus+. Concretizando, portanto, para a sessão de hoje começaremos pelas parcerias de cooperação e daremos especial destaque a estas parcerias porque são aquelas que, de facto, a Agência Nacional gera, são a única, ou é o único tipo de ação daquelas que vamos aqui hoje apresentar, que é uma ação descentralizada e, portanto, gerida aqui a partir de Portugal. O processo de submissão de candidatura é diretamente remetido para nós, a avaliação está sob a nossa responsabilidade e, naturalmente, o acompanhamento dos projetos também. Todas as outras que aqui forem referidas são aquilo que nós designamos de ações centralizadas, portanto, geridas a partir de Bruxelas por via de uma agência específica, que é a Agência Executiva para a Educação e Cultura, ou que hoje em dia para a Educação e Cultura, Juventude e Desporto também. E por isso mesmo temos naturalmente a missão de as divulgar, de tentar deixar convosco algumas daquelas que são as suas características-chave, mas todos os processos de acompanhamento de projetos aprovados ou eventualmente questões já de alguma complexidade no âmbito das submissões de candidatura, nós podemos e devemos dar a indicação de que devem ser as mesmas remetidas para a agência executiva que eu referi há pouco. São essas ações, as ações de capacity building ou de reforço de capacidades em concreto para o setor do ensino superior, são ainda as parcerias da excelência, onde se inserem as ações Erasmus Mundus, desde logo os mestrados conjuntos, mas também as medidas de concessão a título, de alguma forma, preparatórias de futuros mestrados, a ação das universidades europeias, que aqui está destacada porque este ano, em 2025, não há um colo aberto, portanto, este ano as universidades europeias que têm funcionado, ou melhor, funcionaram em 2019 e 20 e depois retomaram a sua atividade a partir de 2022, não vão ter colo este ano, é intencional, estava previsto, é de alguma forma uma pausa para reflexão, presumimos, por parte da própria Comissão Europeia, mas isso não significa que não regressem e a expectativa é que possam regressar já a partir de 2026. Ainda assim, consideramos que é relevante partilhar convosco aquilo que é a estrutura base e o conceito base desta ação. Ainda um espaço dedicado às parcerias de inovação e também às ações Jamonet, que não se enquadram nem na ação-chave 1 nem na ação-chave 2, portanto são de alguma forma uma ação paralela enfim, que o programa disponibiliza e que é especialmente dirigido ao ensino superior e por isso faz-nos sentido que possam também aqui hoje ser referidas. Então, avançando propriamente dito, e prometo não perder muito tempo com estas questões de enquadramento ou genéricas, porque de facto já as apresentámos na passada terça-feira, mas desde logo, porque sabemos que há sempre alguém que está aqui de novo, fazer aqui um breve enquadramento sobre aquilo que é o Erasmus. O Erasmus+, é o programa da União Europeia para a Educação, Formação, Juventude e Desporto, que são áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os cidadãos e que são de alguma forma, e que é de alguma forma este programa um instrumento que está ao serviço do projeto de construção europeia, que visa reforçar essa identidade europeia e que visa, como é óbvio, promover ou ajudar a promover aquilo que é o desígnio ou a ambição de crescimento sustentável, de mais emprego, de coesão social e de uma sociedade mais evoluída e pacífica. Como é que o programa se propõe fazer isto? De forma muito prática, através do financiamento de projetos diversos,
Já percebemos que temos pelo menos duas ações-chave que vamos aqui, ou que são ações estruturantes para o setor do ensino superior, desde logo a ação da mobilidade e a ação das parcerias ou da cooperação, portanto, aquilo que são as ações-chave 1 e chave 2, respectivamente, e por via desses projetos que são financiados para uma ou outra ação, proporciona ao programa a diversidade de partilhas, de experiências de aprendizagem e de ensino, de alguma forma, de desenvolvimento de trabalho conjunto entre instituições de diferentes países e que envolvem dentro dessas atividades todo o tipo de aprendentes, todo o tipo de pessoal ligado a estes setores da educação e formação e, em concreto, no ensino superior e, portanto, é um programa que, por norma, não define um limite de idade para os participantes individuais poderem estar envolvidos nas suas atividades. Há uma outra exceção, mas, por norma, essa questão da idade não é para nós um problema. O que é que isto significa? O que é que o programa já garantiu até hoje? Desde 1987, que é o ano da sua fundação, e Portugal participa desde este primeiro ano, o programa já proporcionou oportunidades de mobilidade a mais de 16 milhões de participantes. É óbvio que não falamos nestes números só de participantes ligados ao ensino superior, nem falamos apenas de aprendentes. Falamos de staff, falamos de aprendentes em geral, mas é desde logo um número muito significativo e que nós gostamos muito de ostentar, permitam uma expressão, precisamente porque demonstra que o Erasmus é e continua a ser e mantém esse desígnio um dos principais casos de sucesso daquilo que é a União Europeia. Porquê? Porque o Erasmus permite que todos nós possamos explorar o nosso potencial, permite que possamos evoluir e contribuir de forma mais ou menos direta para uma sociedade europeia que seja mais informada, mais sustentável, mais próspera e inclusiva. O programa, naquilo que são os projetos que financia, naquilo que é a sua atividade, no modo de gestão que implementa nos seus projetos, tem, para esta fase de 7 anos, de 2021 a 2027, 4 prioridades que nós designamos de horizontais e que, portanto, são sempre prioridades que, de alguma forma, estão, de forma mais ou menos óbvia, associadas aos projetos que são financiados e que pretendem, precisamente, ou melhor, que de alguma forma dão uma linha condutora ao programa naquilo que é o financiamento de projetos que são ou não prioritários, portanto, com base nestas prioridades, mas também são prioridades que, de alguma forma, o programa divulga de modo a que as instituições e os participantes individuais sejam também sensibilizados para estas matérias e, de resto, estas prioridades não são exclusivo do programa Erasmus, nem do ensino superior, são de alguma forma as grandes prioridades que a Europa tem para este quadro plurianual que vai até 2027. São elas a prioridade da inclusão e diversidade, a da transformação digital, a prioridade do ambiente, da sustentabilidade e do combate às alterações climáticas e ainda a prioridade da participação na vida democrática de forma ativa. Eu prometi que não ia fazer um enquadramento muito exaustivo, porque há muita gente que já ouviu isto várias vezes. De qualquer maneira, para a prioridade da inclusão e diversidade, apenas deixar aqui uma referência à matéria-chave ou assunto-chave, ou de alguma forma o que é que se pretende quando falamos em inclusão e diversidade. Portanto, pretende-se dar acesso ao programa a públicos ou a instituições que, por norma, tradicionalmente não tinham esse acesso, ou então que, de alguma forma, têm situações de desvantagem ou menos oportunidades. Deixa com palavras-chave participantes que tenham problemas de saúde, estudantes que sejam estudantes com família já constituída, estudantes que trabalhem, áreas de estudo que não estão representadas, pessoas em risco de exclusão socioeconómica, minorias de vários tipos, isolamentos de periferia geográfica e diferentes tipos de capacidade operacional. E, portanto, de alguma forma, estes são exemplos daquilo que o programa pretende assegurar, criando muitas vezes situações de discriminação positiva para permitir, por exemplo, que instituições ou indivíduos com este tipo de desvantagens possam participar. Avançando para a segunda prioridade, a transformação digital, o princípio é o mesmo, portanto, o programa rege o financiamento dos seus projetos por uma destas prioridades horizontais e a transformação digital é uma das principais, tem tido muita recepção, ela de alguma forma pretende que a Europa faça a sua transição ou faça a sua transformação digital e pretende, enfim, por via dos setores de educação e formação, estimular essa transição para toda a sociedade. Como conceito-chave, deixar aqui a indicação de que há um desígnio ou há uma intenção de, ao longo deste quadro de 7 anos,
poderem ser de forma gradual e crescente produzidos conteúdos educativos digitais de qualidade. Há um combate permanente à desinformação e nós diariamente somos confrontados com a desinformação e, portanto, temos que encontrar uma forma de saber reagir e gerir este fenómeno, que é um fenómeno recente, mas que está ainda, em nosso entender, numa fase crescente e que nem sempre sabemos lidar com ele. A questão da literacia digital, que é uma das grandes lacunas que pode ser encontrado no espaço europeu e que é necessário de alguma forma combater, aumentar aumentar a quantidade de população feminina nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas e artes, a promoção da robótica, o desenvolvimento da inteligência artificial, análise de dados, cibersegurança, enfim, mais alguns conceitos-chave ligados a esta prioridade de transformação digital. Para um ambiente e combate às alterações climáticas, o princípio é o mesmo. O programa pretende, não só por via dos projetos que financia, estimular uma transição ecológica para os indivíduos e para as instituições, mas pretende também, de alguma forma, alterar comportamentos, mudarmos aquilo que são práticas muitas vezes antigas, tradicionais, e que percebemos hoje em dia que não são amigas do planeta, não são amigas do ambiente, e por isso mesmo o programa considera também esta matéria como uma matéria central. Desde logo como conceito-chave o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, programas curriculares que prevejam a introdução desta questão da sustentabilidade, seja de modo específico ou de modo transversal e, portanto, de alguma forma, instruir as futuras gerações para a necessidade de termos determinado tipo de preocupações presentes e soluções para esses problemas. Um processo de desmaterialização constante, que está ligado à questão da transição tecnológica, mas que de alguma forma está também ligado aqui à questão do ambiente, poupança energética e de recursos, a promoção de novas energias que sejam limpas e renováveis, a redução da nossa pegada carbónica, a redução de resíduos produzidos, mudar os nossos hábitos de alimentação, mobilidades sustentáveis. Óbvio que nada disto pode ou deve ser imposto, mas acima de tudo o programa pretende contribuir para o processo de sensibilização dos cidadãos europeus em geral para estas matérias. Por último, uma quarta prioridade, participação na vida democrática, de promoção de valores comuns no espaço europeu e de promoção de uma cidadania ativa. Isto pressupõe que nós, como cidadãos, podemos e devemos ter um envolvimento no espaço público, no espaço comunitário, que os desígnios de um país, de uma região, de uma localidade não são decididos, ou podem ser decididos apenas por poucas pessoas, mas na verdade interessam a todos, a todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, seja ela maior ou menor. O fortalecimento da democracia, que hoje em dia é uma questão premente e que percebemos que pode estar de facto em risco em muitos dos países da Europa e não só. A promoção dos direitos humanos, da ética, o desenvolvimento de competências sociais interculturais, uma cidadania ativa, maior literacia mediática, e isto está também ligado à questão da desinformação, e uma concepção do processo de aprendizagem como sendo contínuo, ou seja, que a aprendizagem acontece ao longo da vida e que não tem necessariamente que acontecer em contextos formais de aprendizagem. Existem hoje em dia muitas experiências de aprendizagem que estão ao dispor de todos nós e que podemos e devemos considerar para a nossa própria evolução pessoal e profissional. Passando a esta parte das prioridades horizontais, o programa, para além das prioridades horizontais e que para a ação-chave 2 são fundamentais, porque em cada um dos vossos projetos, cada vez que façam uma proposta, vão ter necessariamente que associar a vossa proposta ou o vosso projeto a uma das 4 prioridades horizontais, mas depois, em função do projeto ou do setor para o qual esse projeto se dirige, e aqui vamos pressupor que o projeto se dirige ao setor do ensino superior, embora, repito, as instituições têm acesso a outro tipo de ações ou outro tipo de projetos para outros setores, as instituições de ensino superior, entenda-se, mas de qualquer maneira, quando estamos a fazer um projeto que é dirigido ao nosso setor, vamos ter que escolher uma prioridade horizontal e depois depois associada a essa prioridade horizontal, temos que escolher também uma prioridade específica. E as prioridades específicas no ensino superior, de forma muito superficial, que estão definidas para este período de 7 anos, são estas que aqui podemos encontrar. Desde logo, a instituição ou a assunção de uma abordagem que seja estruturada e continuada em matéria de cooperação internacional, portanto, tornar os sistemas de ensino superior interligados, isto significa que as instituições de ensino superior podem e devem prever naquilo que é a sua atividade cotidiana um processo ou um trabalho internacional, enfim,
independentemente da forma que tenha, mas de alguma forma o que se pretende é assumir ou transmitir às instituições que a atividade de uma instituição não está fechada naquilo que são os limites do seu campus e muito menos naquilo que são os limites do país onde está. E, portanto, esta questão da cooperação estratégica e estruturada é uma das prioridades para o setor. Outra é estimular, por via do desenvolvimento de novas competências, de programas curriculares inovadores, uma prática que seja inovadora em matéria de aprendizagem e ensino, ou seja, adaptar aquilo que é a nossa oferta curricular, aquilo que é a nossa atividade institucional, aquilo que são também os desafios societais que temos hoje em dia e, portanto, de alguma forma, por via destes projetos, encontrarmos soluções ou respostas a esses desafios e fazê-lo em conjunto com parceiros de outros países, porque são desafios que, na maior parte dos casos, são comuns a todos os países da Europa e muitas vezes de outras regiões do mundo. Como eu referi há pouco, fomentar a participação de um público de mais mulheres ou de um público feminino de forma mais evidente e presente nas áreas das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Criar uma cultura de excelência na aprendizagem e de ensino, promovendo a qualidade daquilo que são os conteúdos lecionados, mas também promovendo o reconhecimento desses mesmos conteúdos, dessas experiências ou resultados de aprendizagem, apoiar a capacidade digital e ecológica das instituições do setor, portanto, mudar o comportamento não só dos indivíduos, mas também mudar as práticas das instituições, construir sistemas de ensino superior inclusivos, permitindo que públicos, sejam eles mais ou menos tradicionais, sejam eles mais ou menos convencionais, possam ter o mesmo tipo de oportunidades e de condições, ou pelo menos ter condições equitativas naquilo que é a frequência do espaço do ensino superior e também no acesso à mobilidade e a projetos de cooperação internacionais, apoiar o processo de inovação e promover o empreendedorismo dos futuros profissionais, nomeadamente dos atuais estudantes, e, sempre que possível, apoiar as instituições de ensino superior na cooperação com as suas homólogas da Ucrânia. Sabemos que não existem candidaturas individuais no programa e, portanto, significa que qualquer projeto, seja da Ação-Chave 2 ou da Ação-Chave 1, tem sempre que ser apresentado por uma instituição, mas, em bom rigor, os principais agentes ou os principais públicos de indivíduos que podem e devem dinamizar e, de alguma forma, beneficiar destes projetos que são financiados são estes aqui apresentados. Portanto, quando falamos de um projeto para o ensino superior, seja K1 ou K2, estamos a pensar em estudantes do ensino superior, no pessoal docente e não docente das instituições e também, em alguns casos, em algumas tipologias de projeto, em profissionais de determinados setores que sejam considerados estratégicos para aquilo que é a nossa oferta curricular e que podemos e devemos, sempre que possível, envolvê-los nesse mesmo processo de ensino que é garantido pelas nossas instituições. O programa, por via do ensino superior, pode ter acesso ou pode ter várias tipologias de projeto. Aqui este slide chama-se formas de participação para percebermos precisamente como é que uma instituição pode aceder ao Erasmus+, uma instituição de ensino superior. E, portanto, o que podemos desde logo perceber por estas primeiras imagens é que, como sabem, e todas as presentes aqui estarão nessa condição, aliás, em Portugal teremos uma ou duas instituições que ainda não estão acreditadas, mas a principal ou a primeira porta de entrada é a obtenção de uma acreditação para uma carta Erasmus e que não vamos aqui detalhar quais são esses processos, porque já todas as entidades praticamente têm essa carta. Temos só licença, peço desculpa, porque, enfim, falar muito depois dificulta aqui a dicção. Uma vez acreditada, as instituições têm ao seu dispor várias tipologias de projeto ou várias formas de entrada naquilo que é o programa. Desde logo, entrando isoladamente naquilo que nós designamos de uma candidatura institucional, e este tipo de candidatura é essencialmente, ou acontece essencialmente no âmbito da Ação-Chave 1, uma candidatura em consórcio, e por consórcio entenda-se uma parceria nacional, ou seja, em que os nossos parceiros são apenas entidades do nosso país e, por norma, são outras instituições de ensino superior. Não vamos detalhar o tipo de ações K1, porque não é esse o objetivo desta segunda manhã. E, por último, ou numa terceira forma, uma entrada no programa por via de uma ação de parceria internacional, ou seja, aquilo que são, por norma, os formatos de projeto associados à Ação-Chave 2. Quando falamos em candidaturas institucionais, essencialmente falamos de acesso às ações-chave 1, não vamos aqui abordá-las hoje, temos a ações-chave 1 para o espaço europeu, que é a ação K131, e para o espaço global K171. Quando falamos em candidaturas para consórcio,
temos na mesma as ações acima referidas, espaço europeu ou espaço global, e ainda uma certificação prévia que não pressupõe financiamento para podermos funcionar em consórcio. Portanto, um consórcio, uma parceria nacional, para poder obter financiamento antes tem que estar acreditada. E, para além destas duas ações, é possível também funcionar em consórcio, ainda que não seja um consórcio completamente nacional, por via de uma ação que são os intercâmbios virtuais e que, caso tenham interesse, poderemos falar dela, ou esta ação vai ser abordada na parte da tarde e, portanto, não, para os presentes que pensem também estar à tarde, falaremos disto mais tarde. Por último, para a ação-chave 2, que é essa que nos traz aqui hoje, temos várias tipologias de ação. Aqui, todas estas tipologias de projeto, estas tipologias pressupõem sempre parcerias internacionais. Aquela que é para nós central é a ação KA 220 HED, portanto, as parcerias de cooperação para a internacionalização, partilha de ideias e práticas, reforço de redes de desenvolvimento organizacional. Na verdade, são projetos muito flexíveis, onde é possível, enfim, termos várias estruturas de projeto, vários tipos de atividades, não há uma forma padrão para estes projetos serem constituídos e aprovados. Para além destas tipologias de cooperação, de parceria, ou parcerias de cooperação, temos ainda as parcerias de inovação, as parcerias de excelência e os projetos de capacitação, que de alguma forma, pelo menos naquilo que é a minha perspectiva, são de alguma forma uma mistura entre as parcerias de cooperação e as parcerias de inovação. Sobre os projetos de capacitação, são projetos que visam cooperar com países terceiros não associados ao programa Erasmus+, e visam cooperar no sentido de permitir que esses países, partindo do princípio que os mesmos pretendem, ou pelo menos as instituições desses países que estejam envolvidas, pretendem proceder a um processo de transformação naquilo que é a sua organização, ou pretendem aumentar a sua atividade em matéria de internacionalização. Veremos isso mais à frente. As parcerias de excelência, como já referi, são, como o próprio nome indica, são parcerias de topo naquilo que diz respeito ao nível de compromisso que se exige dos parceiros, ao nível dos processos e metodologias que estão associadas à gestão de projetos. Aqui várias instituições nacionais, eu diria cerca de um terço, estão, por exemplo, presentes atualmente em alianças de universidades europeias, que são o topo daquilo que são as várias parcerias que o programa tem, e, portanto, sabem isso muito bem, sabem o rigor e o nível de compromisso que se exige para uma parceria de excelência, e que, de alguma forma, também acontece quando falamos nas ações Erasmus Mundus, em concreto nos mestrados, que são também, como o próprio nome indica, mestrados conjuntos e que exigem de várias instituições de diferentes países a entrega de um programa curricular comum que depois seja, de alguma forma, também reconhecido por todos esses parceiros. Também veremos isso mais à frente. Por último, as parcerias de inovação, e falaremos de todas elas já em seguida. Apenas deixar aqui uma nota sobre aquilo que é o budget anual para este ano. Este orçamento é um orçamento ou esta versão orçamental já foi lançada no segundo semestre do ano passado e, portanto, o que vemos por estes números é que em relação ao ano 2024 estamos a ter um aumento para Portugal de cerca de 8% para a ação K131, que é a maior ação do ensino superior e, na verdade, do programa Erasmus+, mas temos ainda, pelo menos até à data, uma redução orçamental para as ações do K171, o espaço, portanto, mobilidade para o espaço global, e para as parcerias de cooperação, que são, como eu referi, o tipo de parceria que é gerido na agência. Isto não é muito animador, mas também não é definitivo, porque, por norma, até final de janeiro, costumamos ser atualizados por parte da Comissão Europeia em relação àquilo que é o orçamento que temos disponível para cada ano. Portanto, temos a expectativa que até final deste mês, ou até à fase de candidaturas, possamos ter alguma novidade sobre o orçamento, ou seja, alguma indicação de renovação destes valores, precisamente porque há convenções que foram fechadas ou começam a ser fechadas desde o ano passado, e, portanto, relembro, por exemplo, os projetos de 2022, em alguns casos, e esse dinheiro, o dinheiro dessas ações que não é utilizado é depois reintroduzido no programa, e isso permite muitas vezes fazer aqui um aditamento a estes valores para o budget deste ano. E, portanto, mas o que podemos perceber é que há aqui uma tendência, ao nível da ação-chave 2, de não, enfim, há aqui de alguma forma o orçamento de alguma forma ficou estático e, portanto, não há aqui uma grande ambição de crescimento. O ano passado conseguimos financiar mais ou menos com 2 milhões e pouco de euros, cerca de 7 projetos, não estou em erro. Este ano vamos perceber se há ou não um aumento, enfim, 7 projetos
é sempre, enfim, um número satisfatório. Sabemos que é muito pouco para o universo de instituições que temos, mas estes projetos, de facto, também exigem níveis de excelência muito grandes e, infelizmente, o orçamento não permite ser muito, muito alargado naquilo que são as avaliações e as pontuações de cada proposta. Mas, de qualquer modo, o objetivo é que todos possam criar candidaturas de qualidade e que possam, eventualmente, conseguir a aprovação dos vossos projetos. Avançando para a ação chave 2 propriamente dita, como eu referi, é uma ação dedicada à cooperação entre organizações e instituições. Vamos começar pelas parcerias de cooperação, que são a nossa ação-chave, aqui gerida a partir da agência. Queria apenas deixar uma indicação para cada um dos presentes, que no canto superior esquerdo dos slides destes separadores de cada ação vão encontrar de alguma forma a indicação da plataforma pela qual se candidatam, e portanto verão que esta ação KA220-HED está ligada à plataforma Erasmus+, e Corpo Europeu de Solidariedade, precisamente porque essa é a plataforma dedicada às ações descentralizadas, ou seja, às ações que são geridas pelas agências nacionais, e nesta plataforma existe que, por exemplo, todos os candidatos tenham uma OID para poderem prosseguir com a sua candidatura e submetê-la. Nas restantes ações que são centralizadas, veremos que a plataforma não é a mesma, será a plataforma Funding and Tenders, e significa que serão ações geridas a partir de Bruxelas e da agência executiva. Em relação a esta ação das parcerias de cooperação, portanto, como já terão tido a oportunidade de ver, o prazo está aberto até 5 de março, e isto significa que temos ainda cerca de mês e meio para garantirmos a submissão das nossas propostas, e está aberto até 5 de março às 12 horas de Bruxelas, e significa 11 horas de Portugal Continental e Madeira e 10 horas dos Açores. Vamos tentar aqui esclarecer as principais, ou apresentar as principais características da ação. Como eu referi, a partir da próxima semana teremos sessões diversas de apoio a candidaturas propriamente ditas para esta ação. Faremos sessões em Lisboa, no Porto e ainda na região da Madeira. Portanto, não estaremos presentes no Algarve, nem estaremos presentes nos Açores. Gostaríamos muito, mas por várias questões que se prendem com a agenda, com a gestão de recursos, não é possível garantirmos presença nessas localizações. Por isso, deixamos desde já aqui a proposta de, caso ainda não o tenham feito, se inscreverem para uma destas 3 sessões. Presumimos para as instituições, pelo menos do continente, que em função da vossa localização possam optar por Porto ou por Lisboa. Avançando para as parcerias propriamente ditas, esta ação é uma ação, como eu referi, com muita flexibilidade, pretende, em termos gerais, permitir que o trabalho e as práticas das instituições parceiras possam melhorar. Isto significa modernizar as nossas práticas, modernizar os nossos processos e também aumentar aquilo que é a qualidade do nosso trabalho e, se possível, a qualidade do nosso trabalho internacional, que, como referi há pouco, pode e deve ser encarado numa perspectiva continuada e gradual, porque, como sabemos, o setor do ensino superior hoje em dia não tem fronteiras. Pretendemos, por isso mesmo, por via destes projetos, que as instituições possam ganhar capacidade para esse trabalho e possam também trabalhar em várias áreas de estudo ou em várias matérias e, portanto, aqui promover a transversalidade do próprio setor por via de vários programas ou áreas científicas, mas também permitindo o trabalho deste setor do ensino superior com instituições de outros setores da educação, formação, juventude e desporto. Pretende também, por via destes projetos, como referi há pouco, responder a desafios e prioridades comuns na Europa, e por isso mesmo é que cada uma destas propostas tem sempre que dirigir-se a uma das prioridades horizontais: inclusão e diversidade, prioridade digital, prioridade para o ambiente, ou então a participação ativa na vida democrática. Permite e pode e pretende apoiar a mudança, a transformação e a inovação e a obtenção de resultados tangíveis e transferíveis por via dos projetos que financia, ou seja, aquilo que é o desígnio do nosso projeto, os resultados que pretendemos alcançar com os nossos parceiros podem e devem ser transformadores, impactantes e, sempre que possível, transferíveis para outros contextos nacionais, para outros contextos setoriais e, eventualmente, enfim, para fora daquilo que foi a parceria, para fora do âmbito ou do universo da parceria que desenvolveu o projeto e esses mesmos resultados. Por último, é um projeto que tem uma estrutura flexível e isso permite, de alguma forma, tornar esta ação como uma ação mais inclusiva, onde cabem vários tipos de instituições, com várias dimensões, vários níveis de capacidade, sejam elas do mesmo país ou de países diferentes. Como eu referi,
temos sempre que dirigir o nosso projeto para uma das prioridades horizontais e também para uma das prioridades específicas do ensino superior que aqui apresentámos há pouco, portanto não há muito que possamos dizer em relação a esta matéria que não tenha já sido dito. Caracterização muito genérica e transversal, eu não referi isto no início, mas é importante referi-lo agora. É óbvio que estas informações que estamos aqui a transmitir são informações sistematizadas, sintetizadas, e, portanto, há detalhes que podem ser interessantes e esses detalhes constam do guia do programa. E, portanto, não chega a assistirmos a esta apresentação ou consultarmos estes slides caso queiramos avançar com uma proposta, porque, como eu referi, esta é uma ação muito competitiva. Temos um rácio de aprovação que eu nem sei se deveria dizer, mas que está, eu diria, na ordem talvez entre os 15% e os 20%, não tenho agora a conta feita e não quero fazer como o António Guterres, meter aqui os pés pelas mãos, mas de qualquer maneira temos um rácio de aprovação que não é tão elevado quanto gostaríamos e significa que temos muitos projetos de qualidade, mas apenas os melhores conseguem obter o financiamento. Portanto, caso pretendam de facto avançar para uma proposta, estes slides poderão ser uma ajuda, mas o guia do programa e o guia das lump sum, que é também o guia que de alguma forma explica como deve ser construído um projeto deste tipo e também quais são as regras financeiras associadas, são de leitura obrigatória. Mas avançando com esta caracterização, portanto, são projetos que são flexíveis quanto à sua duração, podem ter uma duração de 12 a 36 meses, exigem uma parceria mínima de 3 entidades de países do programa e, portanto, atenção, 3 entidades não significa que tenham que ser necessariamente 3 instituições de ensino superior. O que importa é que aquilo que sejam os resultados a produzir e os objetivos do projeto se dirijam precisamente a esse setor e, portanto, é natural que os principais agentes ou parceiros sejam instituições de ensino superior, mas não é obrigatório que assim seja. Assim como não é necessariamente obrigatório, ou melhor, para além das entidades dos países do programa, podem também participar entidades de países terceiros não associados, ou seja, fora do grupo dos 33 países do espaço europeu que eu referi no início, mas esse tipo de participação, hoje em dia sendo possível, tem que ser sempre fundamentada, ou seja, tem que se tornar evidente na nossa candidatura que os parceiros que venham de fora deste espaço europeu têm que ou representam uma mais-valia de facto para aquele projeto e, portanto, não vamos buscá-los sem ter um fundamento por detrás. Em relação a esses países, não podem, naturalmente, coordenar os projetos, mas podem participar e podem, como tal, participar de pleno direito enquanto parceiros, e isso significa que podem ser beneficiários, ou seja, receber subvenção. A subvenção é, desde 2022, assumida num formato de lump sums, e isto significa que são projetos que têm um montante fixo definido à partida, ou melhor, que é solicitado à partida por parte da parceria candidata, e que, em caso de aprovação do projeto, vai corresponder à subvenção do mesmo. Há 3 tipos de lump sums, ou 3 categorias de montantes. Uma delas é de 120 mil euros, uma segunda de 250 mil euros, uma terceira de 400 mil euros. É óbvio que quem define a lump sum à qual se candidata a cada instituição é a própria parceria, e isso depende, ou esse orçamento construído à partida depende daquilo que seja a ambição e a escala do projeto que pretendem desenvolver. E, portanto, não, hoje em dia, o modo como está construído o orçamento deste projeto pressupõe que haja um trabalho grande da parceria quando estão na fase de concepção da candidatura. Significa que vão ter que fazer um orçamento previsional daquilo que são as atividades que se pressupõem a realizar e que, como é óbvio, dificilmente vai, caso façam contas, que assim deve ser, caso façam contas, dificilmente vai bater certo com cada um destes montantes que aqui está, mas podemos e devemos fazer esse orçamento previsional e escolher naturalmente aquilo que é a lump sum que está imediatamente acima ou acima ou mais próxima daquilo que é o nosso valor. E, portanto, caso consideremos que estamos quase a chegar aos 250 mil euros, devemos escolher essa lump sum, mas se percebermos que estamos um pouco acima, talvez devamos rever alguma das nossas despesas associadas no orçamento inicial. Mas teremos a oportunidade de falar desta matéria em detalhe a partir da próxima semana nas sessões que eu referi há pouco. Ainda na construção orçamental, ela deve ser realista e fundamentada e, como é óbvio, tem que ser construída
numa lógica de programas de trabalho. O que é que isto significa? Significa que temos que prever para as várias fases do projeto, ou para aquilo que são as várias atividades que o mesmo se pressupõe a realizar, programas de trabalho que têm ou que são conduzidos por via da concepção de objetivos, de atividades associadas a esse momento do projeto, e os programas de trabalho não têm que ser sequenciais no tempo, muitas vezes sobrepõem-se uns aos outros, mas têm que ter associado determinado tipo de informação, como sejam os objetivos de cada programa de trabalho, as atividades que vão ser realizadas no âmbito dos mesmos, resultados, ou melhor, indicadores para medição de impacto e, portanto, resultados, ou medição de impactos quantitativos, de impactos qualitativos, e para todos os projetos há também um programa de trabalho que pode e deve ser dedicado só à questão da gestão do projeto e que, por norma, é o primeiro pacote de trabalho. Eu não vou entrar em grande detalhe sobre esta matéria. Esta imagem, ou estas imagens que aqui vêm, são imagens que constam do Guia das Lump-Sum. Eu creio que já será do vosso conhecimento. Nós recebemos recentemente e partilhámos-la recentemente uma nova versão deste guia, e, portanto, aconselhamos também a todos a leitura desta versão recentemente publicada. Isto é apenas uma imagem, exemplo do que pode ser a construção de um orçamento para um projeto deste tipo. Isto pode e deve ajudar as instituições a definirem aquilo que é a sua lump sum, em função daquilo que, primeiro, prevejam que é o financiamento que está destinado a cada parceiro, precisamente pelo papel, ou pelas tarefas, ou pela competência, ou pelas responsabilidades que esse parceiro terá no projeto, mas também fazer coincidir essa atribuição por instituição com a participação de cada instituição nos vários pacotes de trabalho que concebamos para a nossa proposta. E, portanto, é um orçamento que pode e deve ser construído tendo por base aquilo que será solicitado para cada parceiro, aquilo que estará associado a cada pacote de trabalho e aquilo que custará a cada atividade prevista e, como eu referi há pouco, está integrada necessariamente num dos pacotes de trabalho. Este montante fixo único, as lump sum, podem ser utilizadas para cobrir todo o tipo de custos. Portanto, ao contrário do que acontecia até 2021, o programa não define tipologias de custo obrigatórias ou a priori, não define limites para cada tipo de despesa e também não exige que as instituições construam orçamentos com base em valores de referência. Portanto, isto, por um lado, dá mais liberdade, mas também dá mais trabalho às instituições que estão a conceber as propostas, mas se o projeto for aprovado e financiado, é óbvio que o compromisso da parceria está com a candidatura que foi ali proposta. Portanto, se o projeto for aprovado, é para cumprir com aquilo que foi proposto em sede de candidatura, mas isto permite esta lógica de financiamento muito mais flexibilidade para as parcerias poderem conceber o seu projeto. E, portanto, o dinheiro pode, por exemplo, pode e deve ser aplicado em atividades de gestão, tais como planeamento, coordenação e comunicação entre parceiros, atividades de controle e supervisão, mas também a promoção de atividades de aprendizagem, de ensino e de formação, portanto, execução de atividades, digamos assim, a organização de reuniões e de eventos, reuniões entre parceiros, eventos multiplicadores daquilo que são os resultados do projeto, na produção desses próprios resultados, sejam produtos mais ou menos palpáveis, por exemplo, publicações, materiais, documentos, e ainda para a implementação de uma estratégia de disseminação daquilo que são os resultados produzidos, daquilo que são as atividades organizadas, daquilo que são os produtos finais do projeto. Portanto, disseminar, multiplicar ou de alguma forma valorizar aquilo que são os resultados que cada projeto obtém e que está intimamente ligado à questão da disseminação de um impacto e está ligada à sustentabilidade desse mesmo projeto. E, portanto, isto já foi referido em muitas sessões, eu vou referir mais uma vez. Estes projetos da Ação-Chave 2 têm, por norma, 4 critérios pelos quais são avaliados e que são critérios comuns, independentemente de falarmos de ações centralizadas ou descentralizadas, e que são critérios que vão ditar aquilo que é o valor de cada proposta e, eventualmente, aquilo que é o valor de cada projeto no futuro. São eles os critérios da relevância, e é aqui que vamos demonstrar que o nosso projeto vem, de facto, preencher uma lacuna, vem dar uma resposta a uma necessidade que é real e que é comum aos parceiros que estão envolvidos naquela parceria. É o critério da qualidade, onde demonstramos que somos capazes de apresentar uma proposta bem estruturada, que é coerente com a relevância e com, enfim, e com os desígnios que tem enquanto projeto e que, portanto, é uma arquitetura de projeto que está adequada, que é equilibrada e que prevê atividades que estão
que são consonantes com aquilo que são os objetivos do próprio projeto. Há um terceiro critério que tem que ver com a qualidade da parceria, ou seja, aquela parceria que está a propor a candidatura é capaz, é competente, é experiente ou é suficientemente conhecedora das matérias que são visadas pelo projeto e, portanto, é uma mais-valia e consegue fazer demonstrar, enquanto consórcio, que tem capacidade e que tem o equilíbrio para poder levar a cabo o projeto. E também um quarto critério da disseminação e dos impactos, e que tem que ver precisamente com esta questão que eu estava a referir há pouco, de dar continuidade, dar visibilidade ao nosso projeto e permitir que ele sobreviva ou que ele viva para além daquilo que é o período de financiamento. Teremos a oportunidade de falar disso nas próximas sessões, aliás, vamos falar disso em detalhe, e que serão sessões para quem de facto quer apresentar candidatura muito interessantes e muito práticas e, portanto, deixamos desde já aqui uma vez mais o convite para quem não tenha ainda procedido à sua inscrição e pretenda avançar com uma proposta KPA 220 HED, possa fazê-lo em breve. Avançamos então agora para a fase das ações centralizadas e, embora não sejam ações da nossa gestão, Agência Nacional, são ações que são muito relevantes e temos muita participação a nível nacional de instituições portuguesas em várias destas ações, mas aqui o nosso objetivo não é tanto, quando fazemos estas explicações, não é tanto explicar a quem já tem a experiência o que é que significam as ações, mas é sim permitir que o acesso a este tipo de projetos ou de parcerias possa também acontecer a instituições que não têm a mesma prática ou que ainda não acederam. E por isso fazemos questão de fazer esta divulgação aqui. Desde logo, os projetos de capacity building ou de reforço de capacidades no ensino superior têm uma candidatura aberta até ao próximo dia 6 de fevereiro, portanto já não há muito tempo para esta ação, mas ainda está aberta e, portanto, está aberta até às 5 horas de Bruxelas dessa data e deixamos para esta ação e para cada uma das outras que apresentarmos em seguida um e-mail de contacto da própria agência executiva, ou seja, a Agência Nacional pode esclarecer questões de âmbito mais ou menos superficial ou formal, podemos fazer uma consulta do guia para esclarecer uma questão que seja óbvia por via dessa consulta, mas quando entramos em determinado tipo de especificidades técnicas ou questões já relacionadas com a própria submissão da candidatura, nós podemos e devemos encaminhar os candidatos para a agência executiva. Portanto, fica desde logo aqui e em antecipação este e-mail, que é o e-mail dedicado a esta ação do Capacity Building e que, portanto, serve para apoio técnico por parte da agência executiva a eventuais interessados. O que é que pretende ou quais são os objetivos da ação de reforço de capacidades no ensino superior? Melhorar a qualidade do ensino superior em países terceiros. Não quer dizer que não tenhamos nada a melhorar no nosso país, mas com certeza, no nosso país e na região europeia, mas com certeza que podemos e devemos partilhar as melhores práticas com países terceiros e, portanto, um dos objetivos é precisamente, permitam uma expressão, transferir ou transpor ou exportar modelos de referência ou práticas ou matérias de referência que tenhamos no espaço dos países do programa para fora desse espaço. Melhorar o nível de competências e o potencial de empregabilidade de estudantes dos países terceiros, com a produção ou a promoção de inovações nos programas de ensino que aí são lecionados, e relembramos que em alguns destes países terceiros, ao contrário do que acontece na Europa, existe uma população muito jovem, falamos, por exemplo, do sul do Mediterrâneo, e, portanto, esta questão da melhoria do nível de competências, mesmo que nós aqui no espaço europeu ainda não tenhamos percebido, se calhar, a importância que ela tem para estes países terceiros, ela é, de facto, estes países são países muito empenhados em promover este tipo de projetos. A agência ainda esta semana, por exemplo, divulgou a intenção de um parceiro, salvo erro, argelino, mas tal como este tipo de contacto aconteceu diretamente para a agência, recebemos de forma regular pedidos enfim, de procura de parceiros que queiram eventualmente cooperar, parceiros em Portugal que queiram cooperar com países de outras regiões no âmbito do intercâmbio destes projetos de cooperação ou de capacitação. Outro dos objetivos é reforçar o ensino, os mecanismos de avaliação, a garantia de qualidade, a governação, a inclusão e a inovação das instituições de ensino superior destes países terceiros e, de alguma forma, por via deste reforço, também aumentar aquilo que é a atividade internacional dessas mesmas instituições.
torná-las mais capacitadas, a elas e às autoridades nacionais desses países, para modernizar não só as próprias instituições, mas, se possível, produzir reformas ao nível dos próprios sistemas de ensino superior destes países terceiros, melhorando a governança, melhorando o modo como têm acesso a financiamento e, por isso mesmo, de alguma forma, é uma ação que pretende, permitam-me dizer, acima de tudo, ajudar os países que estão nas regiões circundantes do espaço europeu a assumirem ou, de alguma forma, a aproximarem-se daquilo que são os nossos sistemas de educação e formação e, em concreto, de ensino superior. Melhorar a formação de professores em geral, para garantir um impacto de longo prazo no sistema educativo e no setor de ensino superior nesses países, estimular a cooperação entre instituições, promover o intercâmbio de boas práticas e ainda contribuir para a implementação da estratégia Global Gateway, que, como sabem, em termos muito sucintos, é o compromisso que a Europa tem, ou que a União Europeia tem, para, de alguma forma, dar resposta a questões ou problemas de ordem global e que se verificam, seja na região europeia, seja noutro tipo de regiões. Não vou apresentar esta estratégia, também não seria capaz de o fazer, mas de alguma forma estes são também projetos que estão alinhados com essa intenção da União Europeia ter uma ação consequente e impactante de modo positivo no globo. Em termos de financiamento, temos aqui 3 tipologias de financiamento, desde logo em função daquilo que são as vertentes que cada projeto opte por realizar e que vão mudando em função do nível de complexidade e dos impactos que se pretendem produzir, temos várias ordens de financiamento. Desde logo, quando a vertente ou quando a intenção do projeto é promover o acesso à cooperação no ensino superior, e neste tipo de projetos falamos normalmente em parcerias com instituições de países terceiros que têm uma dimensão ou uma experiência que são reduzidas e que, portanto, têm pouca atividade internacional ou mesmo nenhuma, sejam essas instituições maiores ou menores, quando pretendemos criar ou gerar impactos deste tipo na própria instituição, portanto, mudar aquilo que é a sua atividade, alargar o seu âmbito de atuação no espaço global. Falamos em projetos que podem ter 2 ou 3 anos de duração e um orçamento situado entre os 200 e os 400 mil euros. Temos depois uma segunda vertente para os projetos de capacitação, que são já projetos de uma complexidade um pouco superior à anterior e que visam não apenas promover a atividade internacional das instituições, mas transformar aquilo que é a sua própria atividade institucional. Ou seja, não vamos apenas focar-nos no processo de internacionalização dessas entidades, mas vamos, por via destas parcerias, cooperar no sentido de produzir reformas ao nível dessas próprias instituições, e isto significa contribuir para o seu desenvolvimento organizacional, para aquilo que é a modernização dos seus processos, dos seus recursos e, portanto, permitir que tenham novas abordagens naquilo que é a sua atividade enquanto instituição de ensino superior, promovendo ou numa base de partilha e de aprendizagem entre pares e numa base de transferência das melhores práticas que possamos ter nas nossas instituições, com o objetivo de impactar não só essas instituições parceiras, mas também a sociedade desses países. Estes projetos também têm uma duração de 2 ou 3 anos e têm um orçamento que pode oscilar entre os 400 e os 800 mil euros por projeto. Por último, os projetos de maior complexidade são os projetos de reforma estrutural, que visam desenvolver os sistemas de ensino superior coerentes e sustentáveis em termos socioeconómicos e, portanto, criar uma economia baseada no conhecimento, envolvendo autoridades nacionais e, portanto, quando pretendemos estes impactos, estamos a falar de impactos ao nível do próprio país terceiro. É óbvio que para nós, ou para as nossas instituições de Portugal ou da Europa em geral, estes processos podem e devem ter reciprocidade. Estes projetos também permitem ações de intercâmbio integrados neste tipo de projeto e, portanto, podemos e devemos estimular alguma reciprocidade nesse intercâmbio, mas também podemos e devemos aprender com os nossos parceiros. Não devemos ter, como é óbvio, a sobranceria de achar que apenas vamos ensinar. De qualquer maneira, do ponto de vista conceptual, esta ação pretende capacitar estes parceiros das regiões terceiras, e eu já vou referir quais são. No que respeita à parceria, ela pode ter, a parceria deste tipo de projetos pode ter 2 formatos. Podemos falar em projetos nacionais que estão focados apenas num país terceiro, independentemente de podermos trabalhar com mais do que uma instituição desse país terceiro, estamos a pensar em capacitar instituições apenas de um determinado país, e portanto são projetos designados de projetos nacionais. Estes projetos têm que ter, do ponto de vista da sua parceria, no mínimo um país terceiro e 2 países do programa,
e isto significa que para cada país do programa temos que ter pelo menos uma instituição de ensino superior envolvida e do país terceiro temos que ter 2 instituições envolvidas. Quando falamos de um projeto nacional que está ligado à vertente 3, e como referi no slide anterior, temos sempre que envolver uma autoridade nacional competente, como por exemplo o Ministério ou a tutela para a área do ensino superior ou da investigação, ou de alguma forma do nosso setor, porque, como se bem se recordam, esta vertente 3 pretende produzir reformas ou pretende promover reformas que vão já impactar as políticas do país em relação ao ensino superior. E, portanto, essas reformas não podem acontecer se as autoridades públicas não estiverem envolvidas nos projetos. Uma segunda tipologia ou formato de projeto, que são os projetos plurinacionais, e aí podemos prever a ação de capacitação não apenas de um país terceiro, mas de 2 ou mais. Isto significa que quando temos uma parceria deste tipo, temos que envolver pelo menos 2 países terceiros e 2 países do programa, sendo que os países terceiros podem ser da mesma região, e aí falamos de um projeto regional, como por exemplo um projeto com Marrocos e com a Líbia, que são da região do Mediterrâneo do Sul, ou países de diferentes regiões, como por exemplo um projeto onde vamos capacitar instituições do Egito e instituições da Ucrânia. E aí falamos em projetos transregionais. Nestas tipologias de projeto, temos que ter no mínimo uma instituição de ensino superior de cada país do programa e 2 de cada país terceiro, e caso falemos da vertente 3, uma vez mais, temos que envolver autoridades nacionais desses países. Avançando para a área das parcerias de excelência, portanto, vistas as parcerias de cooperação e as parcerias de capacitação, ou os projetos de capacitação, entramos agora na parte das parcerias de excelência, que, se bem se recordarão, são as parcerias, são as ações Erasmus Mundus e são também as universidades europeias. Começando pelas ações Erasmus Mundus, estas ações têm candidatura aberta até ao próximo dia 13 de fevereiro, às 17 horas de Bruxelas, significa 16 horas de Portugal continental e 15 horas dos Açores, e, uma vez mais, como são uma ação centralizada, não vou novamente referir o que já disse, pressupõe que podemos dar algumas informações de âmbito superficial, mas não podemos entrar a partir de um determinado nível de profundidade em esclarecimentos técnicos. Por isso mesmo, fica aqui também o e-mail de referência ou o contacto de referência da agência executiva para esta ação, caso existam candidatos que tenham dúvidas que não sejam óbvias por via da consulta do programa. Peço desculpa. Bom, avançando. Então, dentro daquilo que são as ações Erasmus Mundus, temos 2 tipologias de projeto. Os convencionais ou tradicionais mestrados conjuntos Erasmus Mundus, que são programas de mestrado transnacionais, que pretendem ser programas de excelência e que são disponibilizados por um consórcio internacional de IES que podem ser de qualquer parte do mundo. Ou seja, várias instituições de ensino superior agregam-se enquanto consórcio e assumem o compromisso de, em conjunto, disponibilizarem um programa curricular de nível de mestrado ou de segundo ciclo que vai, de alguma forma, ser construído com recurso aos contributos e aos recursos de cada um desses parceiros, que podem ser parceiros da área educativa, portanto, podem ser instituições de ensino superior, ou, em alguns casos, podem até ser parceiros que não são instituições de ensino superior, são parceiros empresariais, são instituições de referência para aquilo que é o conteúdo programático do mestrado que esteja ali a ser organizado. No final, um estudante que conclua com sucesso um mestrado deste tipo pode e deve ter acesso a um diploma que é conjunto, emitido conjuntamente por todos os parceiros, ou a múltiplos diplomas que, enfim, quando não é possível esta diplomação conjunta, supõe-se então que cada um dos parceiros, ou os parceiros envolvidos, pelo menos na questão da frequência académica propriamente dita, vão emitir esses diplomas. São mestrados dirigidos a estudantes de qualquer parte do mundo e que devem, sempre que possível, garantir algum equilíbrio geográfico. Significa que quando, por exemplo, um consórcio que organiza um mestrado deste tipo abre a candidatura para um determinado ano ou para uma determinada edição do mestrado, pode e deve recrutar no espaço global, desde que tenha candidatos, e sempre que possível deve garantir um equilíbrio geográfico, precisamente porque isso também tornará o próprio mestrado uma experiência mais rica e
de maior excelência, para além daquilo que são os próprios conteúdos científicos que o mesmo se predispõe a lecionar. Este tipo de projetos, então, é dirigido ao espaço global no que respeita aos candidatos que podem participar na frequência dos mestrados. Terá, por via da aprovação deste projeto, um máximo de 50 bolsas atribuídas pelo programa, com a possibilidade de receber algumas bolsas adicionais a partir do momento em que o projeto esteja em curso e o mestrado esteja em funcionamento, em função daquilo que sejam as regiões de origem dos estudantes, precisamente porque há regiões que podem ser mais prioritárias. Estas questões, por exemplo, ou este detalhe, podemos ou temos que remeter para o guia, pelo menos porque eu neste momento não sou capaz de vos dizer quais são estas regiões, mas constam do guia do programa. Pressupõe também que a mobilidade ou a frequência do mestrado é obrigatória do ponto de vista presencial, ou seja, que vai ter mobilidade física para os estudantes do mestrado em pelo menos 2 países diferentes. Isto significa que terão pelo menos que realizar um semestre em maio, ou melhor, o mestrado poderá ter entre 2 e 4 semestres e que desses semestres que sejam frequentados, ou para concluir o curso, pelo menos 2 deles terão que ser realizados em 2 países distintos que façam parte da parceria, sendo que um desses países tem que ser um país do programa. E, portanto, é um projeto que é aprovado, em caso de aprovação, é aprovado para um período de 74 meses. Isto não significa que tenhamos... estes 74 meses, na verdade, correspondem não a 6 anos de mestrado, mas a um mínimo de 4 edições e, portanto, poderão existir 4 ou mais em função daquela que seja também a duração do próprio mestrado, de forma a caber nesta duração de projeto de 74 meses. Uma segunda medida ou um segundo lote dentro das ações Erasmus Mundus, que é a medida ou a ação das medidas de concessão Erasmus Mundus. Portanto, esta é de alguma forma uma medida prospectiva ou preparatória. São projetos muito mais simplificados, têm uma duração de 15 meses, que poderão ser eventualmente prorrogáveis caso o beneficiário entenda que precisa de mais tempo para fazer, para implementar o projeto. É um projeto que visa reforçar as capacidades das instituições de ensino superior de modo a que as mesmas possam modernizar e internacionalizar os seus programas curriculares, nomeadamente ao nível do segundo ciclo. E, portanto, é uma candidatura em que o beneficiário pede apoio para promover ou iniciar um processo de inovação ou desenvolvimento curricular na sua instituição, independentemente de, mais tarde, esse processo de desenvolvimento conduza a um mestrado conjunto ou não. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que a adoção de uma medida de concessão deste tipo não pressupõe que depois deste projeto a instituição tem que entrar num mestrado Erasmus Mundus, assim como o mestrado Erasmus Mundus não pressupõe que anteriormente as instituições tiveram acesso a uma medida de concessão. Isto é de facto uma forma de ajudar as instituições que não tenham essa prática ou que pretendam promover uma renovação da sua oferta curricular ao nível de mestrado, supondo que esses mestrados que ainda têm e que não estão atualizados não têm, por exemplo, janelas de mobilidade ou que não pressupõem a cooperação com países parceiros e que, portanto, hoje em dia, como todos sabemos, a atividade de internacionalização é muito importante para as instituições em geral e, portanto, esta é mais uma via que as instituições têm ao seu dispor para poderem promover a internacionalização dos seus programas curriculares. O beneficiário pode e deve identificar as organizações com as quais vai trabalhar ainda em fase de candidatura, mas estas organizações não serão beneficiárias, ou seja, para a renovação destes nossos mestrados ou para o desenvolvimento desta nossa oferta curricular, pressupõe que vamos trabalhar, vamos aprender, vamos inovar aquilo que é a nossa oferta através de trabalho ou de cooperação com outras instituições, mas este, na verdade, é um projeto de beneficiário único, ou seja, significa que vai haver uma subvenção apenas destinada ao candidato. Ainda, em matéria de parceria, em relação a estes 2 lotes, portanto, para um mestrado conjunto, existe-se a participação de pelo menos 3 países, dos quais 2 têm que ser países do programa, ou entenda-se por países do programa, Estados-membros da União Europeia ou países terceiros associados ao programa, e é num destes países, ou numa das instituições de um destes países, que tem que assentar a coordenação do mestrado. É também permitido que participem, como eu referi há pouco, países terceiros não associados, podem ser parceiros de pleno direito, mas que não podem ser os coordenadores de projeto.
E por cada país que esteja presente na parceria tem que haver uma instituição de ensino superior. Independentemente depois de desenvolvermos outro tipo de parceiros, temos sempre que garantir por parte de cada país uma instituição de ensino superior na parceria que esteja ali a fazer a proposta. No que respeita às medidas de concessão, como eu referi, são projetos de beneficiário único que podem e devem ser levados a cabo por instituições de ensino superior de um país do programa e que, como é óbvio, para esta e para todas as ações têm que ser instituições previamente acreditadas com uma carta Erasmus. Em matéria de financiamento para os mestrados conjuntos, a subvenção tem, acima de tudo, três componentes. Uma delas, ou uma tipologia de despesa, que são, são montantes dirigidos às despesas institucionais na execução do programa de mestrado, e isto significa que a instituição ou a parceria, não a instituição, mas a parceria, pode receber um montante, ou vai receber um montante de 750 euros por mês, por cada mês de mestrado, vezes o número de estudantes que estejam matriculados no próprio mestrado, e portanto temos este tipo de despesa. Depois temos uma componente de despesa, ou uma rubrica orçamental destinada à geração de bolsas de estudo, e este montante global para este tipo de despesa também vai variar em função do número de estudantes que pretendamos incluir ou de alguma forma para o número de participantes que queremos ter no nosso mestrado a cada uma das suas edições, e portanto significa que temos um financiamento de 1.400 euros por estudante por cada mês de mestrado e, portanto, multiplicando pelo número de estudantes que sejam bolseiros. Isto significa que o mestrado pode ter estudantes que são bolseiros, ou seja, que têm bolsas que provêm do programa Erasmus+, mas também pode ter estudantes que não são financiados pelo programa e, portanto, se inscrevem neste mestrado e o frequentam como fariam em qualquer outro. Ainda existe uma possibilidade de complemento destinada a abranger necessidades individuais dos estudantes com deficiência ou com outro tipo de desvantagem e que, com base em custos unitários, é um montante que pode ascender até 120 mil euros por projeto. Isto é um montante máximo e de topo e que, enfim, pressupõe uma série de condições que estão também no guia do programa. Não quer dizer que o apoio para necessidades individuais seja sempre nesta ordem, mas isto é, de facto, um montante máximo ao qual o mesmo pode chegar. Em relação às medidas de concessão, a contribuição financeira do programa é fixa, portanto falamos em 60 mil euros por projeto, para custos que sejam diretamente associados às atividades que o projeto tem que levar a cabo, ou que a instituição tem que levar a cabo para fazer a tal renovação ou garantir o tal processo de inovação ou desenvolvimento ou de revisão da sua oferta curricular de segundo ciclo. Desde logo, despesas tais como organização de reuniões e conferências, produção de estudos ou inquéritos, implementação ou revisão de processos de acreditação e de avaliação, encargos com pessoal, despesas de viagem e de alojamento, porque, relembro, vamos trabalhar com parceiros, e ainda custos que sejam de âmbito administrativo ou de subcontratação, desde que sejam pertinentes e portanto, seja óbvia a valia que os mesmos representam para o projeto. Para o pagamento final da subvenção, os beneficiários têm que fornecer prova de que as atividades previstas na candidatura foram levadas a cabo de modo completo e satisfatório, portanto, sem entrar em grandes detalhes, tem que ser evidente que aquilo que estão a dizer que pagaram foi, de facto, realizado. E, portanto, temos muitas formas de comprovar esse tipo de despesa. Não queria dizer que é necessário guardarmos os documentos contabilísticos, porque hoje em dia o programa, enfim, direciona-se para ou melhor, tem vindo nos últimos anos a rever esse processo e, portanto, cada vez menos se exigem documentos de despesa, mas muitas vezes eles são necessários para fazer essa prova. Mas esses são apenas uns exemplos, quer dizer, atas de reunião, listas de participantes das organizações, dos eventos ou das reuniões que organizamos, comprovativos de viagem e declarações emitidas por parceiros, enfim. Há várias formas de comprovarmos as nossas atividades, mais informações podemos encontrá-las no guia do programa. Em relação às universidades europeias, poderá não ser tão estimulante ouvir esta parte, porque, como eu referi, não há call para este ano, mas esta é uma das ações bandeira do programa e da Comissão Europeia para esta fase de 7 anos. Foi iniciada ainda na fase anterior, em 19 e 20, com 2 anos de piloto, porque era uma ação que não tinha forma, não tinha conceito, quer dizer, tinha um conceito político, que salvo erro veio do Presidente Macron,
e que lançou a ideia, mas não tinha nada concebido e, portanto, lançaram 6 anos piloto para que os candidatos, ou os consórcios, ou parcerias, ou alianças candidatas pudessem também, de alguma forma, trazer aquilo que é o seu know-how e o seu conhecimento, a relevância enfim, das suas estratégias para de forma gradual, se ir criando aquilo que é uma estrutura padrão de Aliança Europeia. Portanto, esses 2 anos foram de teste, depois, na entrada do novo programa, houve uma pausa e a ação ganhou alguma solidez a partir de 2022 e tem vindo, de forma continuada, a aprovar alianças todos os anos, sendo que nesta fase teremos cerca de talvez umas 60 alianças e temos, ao nível, isto não são números exatos, mas estamos aproximados, e dessas 60, nessas 60 existem pelo menos cerca de, eu disse um terço de manhã, mas portanto, temos cerca de 28 instituições de ensino superior nacionais, exatamente. Portanto, temos envolvidas em alianças europeias um terço das nossas instituições de ensino superior que estão acreditadas para participar no programa, o que é muito, muito relevante e que eu diria que não sei se existem mais países com este nível de proporção, em termos proporcionais. Talvez a Suécia, mas isto também demonstra o modo como a ação tem vindo a ser acolhida pelas entidades portuguesas e, acima de tudo, em nosso entender, demonstra a qualidade daquilo que é a atividade das nossas instituições e que são reconhecidas e que são desejadas no âmbito destas parcerias de elevado nível de compromisso e de complexidade. Também esta, sendo uma ação centralizada, é gerida para a agência executiva. Deixo aqui o contacto de referência para questões que queiram colocar. Este ano não há call, mas a expectativa é que ele possa regressar a partir do próximo ano e, portanto, não há motivo para que isso não aconteça, mas, em princípio, esse regresso não será visando a constituição de novas alianças, será sim permitindo o alargamento daquelas que já existem, das tais 60 e tal, porque isto pretende-se que sejam alianças ou consórcios ou, de alguma forma, parcerias ou universidades europeias de vanguarda e, portanto, o objetivo não é que tenhamos uma desmultiplicação descontrolada deste tipo de projetos, mas que aquelas que existam sejam sólidas, sejam de excelência, como o próprio nome indica, e que, enfim, possam eventualmente pensar em ir renovando a sua atividade e os seus desígnios por via da abertura da parceria a novos parceiros, e temos várias instituições portuguesas que entraram recentemente em alianças já constituídas há mais tempo. Tem como ambição este tipo de aliança promover os valores europeus, reforçar a identidade europeia, melhorar a qualidade, o desempenho, a atratividade e a competitividade internacional das instituições de ensino superior europeias, promover uma cooperação que tenha impactos sistémicos, estruturais e que sejam impactos sustentáveis. Deve ter uma abordagem verdadeiramente institucional, significa que quando a nossa instituição de ensino superior se envolve, não se envolve numa aliança deste tipo ou não deve idealmente envolver-se para uma determinada área de estudo específica, ou não deve apenas, embora, como é óbvio, neste tipo de projetos exista sempre um agente ou um protagonista dentro da nossa instituição que é central, ou que é quem coordena as atividades. Quando eu digo agente ou protagonista, estou a falar numa unidade orgânica, num departamento, numa faculdade, mas o objetivo é que o envolvimento institucional seja transversal. E por isso envolver todo o tipo de atividades, missões, serviços das próprias instituições de ensino superior, contribuir para o desenvolvimento do Espaço Europeu de Educação, do Espaço Europeu de Investigação e também do Espaço Europeu de Ensino Superior e, como eu referi há pouco, são alianças que se pretende que funcionem como alianças de referência ou instituições de referência e são organizações que devem, de alguma forma, representar aquilo que é a vanguarda do ensino superior na Europa e permitir que a Europa seja também competitiva neste setor em termos globais. E, portanto, em termos conceptuais, podemos tentar conceber uma universidade europeia como sendo uma universidade que tem vários campos, ou seja, tem um campus que é transnacional, que não está exclusivamente, ou que não tem a sua atividade estabelecida apenas numa localização, nomeadamente num país, e que prevê, por via da oferta curricular que tem, currículos que são flexíveis, sempre que possível são personalizados no sentido de serem adaptados aos aprendentes,
que têm novas pedagogias, que se baseiam em abordagens que são transdisciplinares, e isto significa, e portanto aqui significa que falamos daquilo que está na parte esquerda do slide, que falamos sempre que possível em abordagens que são dedicadas a matérias que são comuns e que representam grandes desafios para todo o mundo, mas em concreto para as entidades europeias atualmente, e portanto permitirem formação e entrega de programas curriculares que sejam multidisciplinares, que permitam a formação com vista a olhar para o futuro, portanto, formarmos futuros académicos, profissionais, futuros cidadãos que sejam capazes de responder por via daquilo que são as suas competências e conhecimentos a alguns dos desafios que aqui temos, a questão da identidade europeia, a questão das migrações, a questão da exploração espacial, enfim, a promoção e o desenvolvimento de novas opções energéticas que sejam sustentáveis e que sejam, enfim, que não sejam prejudiciais para o ambiente, a questão da transformação digital. Portanto, todo este tipo de temáticas podem e devem ser assumidas, não são todas as temáticas, aliás, o ideal é que as alianças se foquem em uma ou em duas das mesmas, se forem de alguma forma complementares ou se forem possíveis de trabalhar em conjunto, mas é, de algum modo, fugirmos um pouco daquilo que é a abordagem tradicional quando estamos, por exemplo, a trabalhar aquilo que é a nossa oferta curricular e, portanto, ir para além ou irmos para além de uma matéria de forma isolada e, portanto, termos abordagens multidisciplinares. E ainda, naquilo que são os programas que oferecemos ou que estas alianças oferecem, ter desde logo à partida previsto uma experiência de mobilidade internacional e, portanto, ter incluída ou imbuída no próprio programa, nos próprios programas curriculares, uma lógica ou uma prática de mobilidade. E, portanto, por isso, esta ação convive e muito também com as ações chave 1 do ensino superior, em concreto com a ação KA131. Neste tipo de parcerias, o consórcio tem que ter uma constituição mínima de 3 instituições, que são, e aqui 3 instituições de pleno direito, portanto 3 entidades beneficiárias, e aqui falamos de um mínimo de 3 instituições de ensino superior. E cada instituição de ensino superior que opte por uma determinada aliança europeia não pode ficar ou não pode envolver-se em mais nenhuma como beneficiário. Ou seja, o compromisso é grande. Portanto, devemos aqui escolher, de facto, o leque de parceiros. Não é uma escolha que não depende só de nós, ou muitas vezes nem depende de nós, não é? Muitas vezes estamos dependentes também de nos aceitarem numa parceria da qual queremos fazer parte. Mas quando, a partir do momento em que decidimos entrar num determinado consórcio ou aliança, esse compromisso é pleno. E, portanto, não é suposto, não é permitido que uma instituição conste de mais do que uma aliança e, enfim, se quiser fazer ou se achar que pode e deve e que tem condições e que é muito importante que participe noutra aliança que não a sua, então aí pode fazer, mas enquanto parceiro associado e nunca enquanto beneficiário dessa mesma aliança. Isto pegando no que aconteceu em 2024, esta ação financiou 2 tipos de atividade. Portanto, o desenvolvimento da cooperação transnacional e institucional que já existia, isto, portanto, significou aprofundar as alianças que já existiam, portanto, alargar as alianças que já existiam até 2024, portanto, não foi aberto, por exemplo, o ano passado, um call para novas alianças, e por isso é que eu também refiro que, em princípio, em 2026 não se prevê que isso aconteça, e uma segunda forma de financiamento, ou um tópico, que tem que ver com as comunidades de prática, e isto significa, essencialmente, com o estabelecimento de redes de alianças europeias, ou seja, já estamos aqui num nível de complexidade maior, onde se criam comunidades de prática entre alianças já constituídas. Portanto, a aliança por si só já é uma rede, e já é uma rede, enfim, profunda e complexa, e aqui o objetivo é, de alguma forma, aprofundar essa capacidade de trabalho em conjunto, fortalecer o setor do ensino superior europeu, onde as próprias alianças a funcionarem em rede entre si. E, portanto, assegurar uma cooperação mais próxima e promover, e, portanto, explorar as sinergias que existam entre as alianças já existentes, promover e apoiar a disseminação de resultados que advenham da atividade dessas próprias alianças e também promover a transferabilidade de resultados, ou de alguma forma promover a transferência de resultados entre utilizadores ou públicos-alvo das próprias alianças e daquilo que são, enfim, os seus públicos visados.
A título de exemplo, o ano passado estas foram as ordens de valores, e aqui percebemos em relação ao tópico 1 e ao tópico 2, no tópico 2, por exemplo, foi aprovado um projeto, significa que foi aprovado um projeto de constituição de uma rede de alianças, e nessa rede existem várias alianças que têm instituições de português, de Portugal, e o primeiro tópico onde foi aprovado, sim, um reforço de financiamento para as instituições, para as alianças previamente constituídas e que pressupunha que iam alargar o seu âmbito em termos de parceria, nomeadamente aumentar o número de parceiros, acolhendo novas instituições naquilo que eram as alianças já existentes. Prossigo para as alianças de inovação, e esta é a última tipologia de projeto KA2 que temos para apresentar. Portanto, o que temos vindo a ver aqui ao longo desta sessão são o tipo de projetos dentro da Ação-Chave 2 que são dirigidos ao setor de ensino superior e que, como percebemos, podem envolver ou envolvem essencialmente instituições de ensino superior, mas que, em alguns casos, podem ter outro tipo de parceiros, nomeadamente parceiros dos setores da formação profissional, do setor empresarial em geral, e, portanto, estas alianças para a inovação são um dos melhores exemplos disso, de facto, as revoluções, as revoluções não é uma expressão feliz, mas as inovações, os desenvolvimentos, as progressões que queremos garantir para o espaço europeu e para os setores de educação e formação não se fazem apenas com os agentes educativos, em muitos casos fazem-se com parceiros da sociedade em geral, e, portanto, estas alianças para a inovação são um dos melhores exemplos que aqui podemos ter. De qualquer maneira, o que tem vindo a ser apresentado esta manhã são tipos de projeto dirigidos ao setor do ensino superior, mas, como eu referi no início e como já foi aqui muito bem referido, salvo erro no chat, por parte de um dos meus colegas, e existem tipologias de projeto onde as instituições de ensino superior podem participar, de alguma forma contribuindo com a sua participação em atividade para o desenvolvimento de outros setores que não o do ensino superior. E um desses exemplos, creio eu, foi referido no chat, é o exemplo das parcerias de pequena dimensão, ou a ação-chave KA 210, que não são dirigidas ao setor do ensino superior, porque se pressupõe que esse setor é constituído por instituições que não têm pequena dimensão ou que não têm a necessidade desse tipo de projetos, que são de alguma forma projetos incipientes para quem quer iniciar uma atividade de cooperação internacional, mas as instituições de ensino superior podem participar nesse tipo de projetos e noutros, porque podem ter um contributo valioso para aquilo que é o objetivo e para aquilo que é o destinatário final do próprio projeto, e que são normalmente públicos-alvo de outros setores de ensino ou de outros níveis de ensino ou de outros setores, até mesmo tais como os setores da juventude e do desporto. As alianças para a inovação são alianças também, são uma ação centralizada e têm uma candidatura aberta até o dia 6 de março de 2025. E, em concreto, até às 17 horas de Bruxelas. Aqui também é deixado o contacto de referência da agência executiva para esta ação e, portanto, se houver alguém que esteja envolvido numa proposta deste tipo, e isto são propostas de grande escala, são talvez em termos, eu diria que em termos de dimensão, são parcerias, talvez as maiores parcerias que podem existir dentro daquilo que são estes projetos KA2, porque são, de facto, alianças de larga escala e que envolvem muitos atores de muitos países e com muitas naturezas ou missões distintas. Quais são os objetivos? Abordar os desafios societais e económicos em matéria de educação e de emprego, tendo em conta algumas das prioridades que já hoje aqui abordámos, a questão da inovação, as competências, as alterações climáticas, a promoção de uma economia sustentável, demografia e digitalização. Permitir que esta parceria, os resultados dos projetos, alcancem impactos sistémicos a nível europeu e, portanto, são projetos, todos estes projetos que aqui temos estado a ver, que aqui temos visto, ou estas ações que temos visto ao longo da manhã, são ações competitivas, significa que há sempre um número de candidaturas que é superior ao número de projetos, porque não há financiamento que chegue para todos os projetos de qualidade, sendo que as ações centralizadas têm essa concorrência ou competitividade a nível num contexto nacional e as ações centralizadas num contexto europeu. Esta aqui é uma ação centralizada e, portanto, muito concorrida a nível europeu e com um desígnio, de facto, de dar resposta a questões que são sistémicas no espaço europeu e, portanto, são alianças de grande escala. E, portanto, pretendem alcançar também impactos de grande escala através de, enfim,
da promoção através da promoção através do desenvolvimento de resultados que sejam aplicáveis para vários setores e para vários países no espaço europeu e que permitam também o crescimento e a competitividade da Europa e a sua coesão social. Então, também pretendem a cooperação e fluxo de conhecimentos entre vários setores, tais como o ensino superior, o ensino e formação profissional e todo o contexto socioeconómico, incluindo a investigação. Portanto, podemos falar aqui do conceito do triângulo do conhecimento, onde, por um lado, temos a atividade empresarial, por outro, temos o setor da investigação, por outro, temos o setor do ensino e da formação, ou do ensino e da formação no sentido de estas alianças podem ser focadas no setor do ensino superior, mas também podem ser focadas no setor do ensino e formação profissional e, portanto, de alguma forma, são dois setores considerados fundamentais para aquilo que se pretende em matéria de renovação de competências, ou realmente de competências no espaço europeu, competências enfim, de elevada qualificação, e por isso mesmo são dois dos setores que podem melhor ajudar a preparar os cidadãos e a sociedade europeia para aquilo que são os desafios que têm pela frente, digamos assim. Também pretende, por via deste tipo de projeto, também se pretende estimular a oferta de novas competências e corrigir então a inadequação das competências, lá está, criando-se novos programas curriculares ao nível do ensino superior da formação e apoiando o desenvolvimento de um sentido de iniciativa e de um espírito empreendedor no espaço europeu. Aqui também temos mais do que um lote ou tipologia de projeto, desde logo o primeiro, alianças para a educação e as empresas, e esta aqui é, de facto, a forma que podemos melhor associar ao setor do ensino superior. Quem se pode candidatar, qualquer parceiro de pleno direito legalmente estabelecido no país do programa, ou seja, não temos que ter uma candidatura liderada por uma instituição de ensino superior, mas temos que ter garantidamente a participação de instituições de ensino superior neste tipo de parcerias. São projetos que podem ter uma duração de 2 ou 3 anos e que têm um financiamento máximo em função da sua duração, seja de 1 milhão ou de 1,5 milhão de euros. No mínimo, temos que envolver 4 países do programa, sendo que desses 4 países têm que vir pelo menos 8 instituições. 3 delas têm que ser intervenientes no mercado de trabalho, empresas, organizações intermediárias, câmaras, sindicatos, associações de comércio, ONGs, por aí fora. 3 prestadores de ensino e formação, seja do setor da formação profissional ou do setor do ensino superior também, e, portanto, sendo estas conjugações todas, depois compete a cada parceria defini-las, mas temos sempre que garantir, no mínimo, uma instituição de ensino superior e uma instituição do setor do ensino e formação profissional. Numa segunda tipologia de alianças, onde também podemos e devemos envolver o ensino superior, ou a segunda tipologia são as alianças para a cooperação setorial em matéria de competências. Esta ação é uma ação, esta ação no seu todo, portanto, estas alianças para a inovação, se consultarem o guia, têm muita informação, havia muitos detalhes que eu poderia dar aqui hoje, mas que, enfim, quase que merecia uma sessão só para esta matéria, e a agência executiva tem vindo a promover regularmente e constam conteúdos no seu próprio website, sessões para estas ações centralizadas. Nós, sempre que possível, anunciamos para todas as instituições nacionais que iam acontecer determinadas sessões em relação às alianças de inovação, em relação aos mestrados conjuntos, e, portanto, caso tenham curiosidade, caso pretendam envolver-se numa tipologia de projeto como esta, podem e devem consultar o site da agência executiva, mas também, principalmente, o guia do programa, e era aí que eu queria chegar. Portanto, há muitos detalhes associados a estas alianças para a cooperação setorial em matéria de competências, com prioridades em matéria de competências que são de facto necessárias para o espaço europeu e que são identificadas de forma expressa no guia. Eu não as vou apresentar aqui, porque isso ia tornar isto muito mais complexo e demorado, mas apenas para deixar a indicação que estes são projetos, de facto, que são muito bem pensados, são muito competitivos e só vão ser aprovados caso tenham, de facto, um impacto e uma dimensão verdadeiramente europeia. E, portanto, aqui podemos falar em projetos que pretendem responder a problemas ou a desafios de toda da Europa como um todo. Aliás, na verdade, do ponto de vista conceptual, o programa pretende sempre isso, mas neste tipo de alianças, essa necessidade ou essa intenção é óbvia. Portanto, são parcerias que podem ter até 4 anos de duração, financiamento máximo de 4 milhões de euros e que têm que envolver no mínimo 8 países do programa, e isso significa no mínimo 12 instituições, sendo que 5 têm que vir do mercado de trabalho e 5 têm que vir da área do ensino e da formação, envolvendo sempre instituições de ensino superior e instituições do ensino e formação profissional. Pronto, em relação
a ação-chave 2 estão apresentadas as ações que o ensino superior tem e que pode designar como suas. Eu destinei esta parte final aqui para as ações da Monet, porque são ações ou atividades que não se enquadram em nenhuma das ações-chave, como saberão, para quem conhece a estrutura do programa, estão de alguma forma, acompanham em paralelo a ação-chave 1, 2 e 3 do programa Erasmus, não são, não têm enquadramento em nenhuma em nenhum desses vetores, mas são relevantes porque são, principalmente, desde a sua gênese, são dedicadas ao setor do ensino superior e também ajudam, de alguma forma, a fazer a ponte entre o setor do ensino superior e da investigação, que aqui em Portugal sabemos que estão intimamente ligados, mas não é assim tão óbvio, ou não é assim tão linear, se calhar, noutros países, mas de qualquer maneira é uma ação que permite fazer esta ligação de modo óbvio e, acima de tudo, permite contribuir, em meu entender, e muito para aquilo que é a quarta prioridade horizontal, que tem que ver com o reforço da identidade europeia, a promoção de valores comuns, porque é, acima de tudo, ou são ações ou atividades que visam promover a investigação, novos conhecimentos sobre aquilo que é o processo de integração e sobre aquilo que é a realidade da Europa. E por isso mesmo acho que é pertinente incluir estes slides aqui nesta apresentação dedicada à ação-chave 2. Portanto, as ações da Monet têm várias tipologias ou vários formatos de financiamento e que podem assumir e que não são, e que, portanto, compete a cada instituição decidir por qual ou se quer optar por algum deles, desde logo a questão dos módulos, que são nível de financiamento mais curto, mas também o mais, provavelmente, simples de implementar, e os módulos são cursos ou programas de ensino curto no domínio dos estudos sobre a União Europeia, têm que ter uma duração mínima de 48 horas de ensino por ano letivo e que podem ser implementados durante um período de 3 anos. Ganham forma, como exemplo, por exemplo, através de uma disciplina de estudos europeus, ou pode ser através de uma estratégia que é multidisciplinar, onde podemos, de alguma forma, integrar conteúdos em várias cadeiras que não sejam necessariamente estudos europeus, mas que tenham uma componente ligada a esta questão ou a esta matéria dos estudos europeus. E, portanto, podem também assumir a forma de programas curtos especializados ou de verão e que as horas de ensino incluem horas de contacto direto, mas também incluem horas de ensino à distância, se assim for entendido pela instituição. Tem um financiamento até 35 mil euros e tem que ter uma candidatura levada a cabo por uma instituição. Aliás, todas estas têm. As cátedras da Monet, como vemos, têm já um financiamento de referência superior, até 60 mil euros, e são cargos docentes com uma especialização em estudos sobre a União Europeia, são dirigidas a professores universitários e têm também uma duração de 3 anos. Uma cátedra é detida normalmente por um único professor, que ministra, no mínimo, 90 horas por ano letivo e falo durante 3 anos, como já foi referido anteriormente. Pode, naturalmente, ter uma equipa que o apoie na implementação desta cátedra e que possa também incluir e que possa reforçar as atividades e o desempenho desse mesmo o professor universitário. Temos ainda, dentro das atividades da Monet, os centros de excelência, 100 mil euros de financiamento no máximo, e cada instituição só pode ter no máximo também um centro de excelência, e estes centros pretendem ser pontos focais de competências e de conhecimentos relacionados com os temas da União Europeia, e, portanto, desenvolvendo sinergias entre vários recursos e disciplinas relacionadas com estudos europeus e criando atividades conjuntas entre essas disciplinas ou recursos ou equipas. Acima de tudo, o que se pretende é permitir ou garantir que estudantes que não tenham, das nossas instituições que não tenham ou que não lidem com questões ligadas à União Europeia, possam, de alguma forma, assim como o público em geral, possam ter acesso a esses conteúdos, possam aprender mais sobre o processo de integração europeia. Portanto, aqui, por isso eu ter feito a associação, que é uma atividade que está intimamente ligada à promoção da prioridade horizontal 4. Por último, e este é o último slide de conteúdo, prometo, as redes da Monet, que são grandes redes temáticas e que visam recolher, partilhar e debater resultados de investigação, conteúdos de cursos e experiências entre parceiros, ou seja, entre instituições. E aqui criar condições para que se criem fóruns ou plataformas ou soluções de partilha
que se promova a aprendizagem e a avaliação entre pares e que para 2025 tem definidos 2 tipos de redes temáticas, desde logo uma rede Jean Monnet que visa sobre matérias de política interna da União Europeia, tais como o alargamento da União Europeia, e ainda uma rede sobre política externa. Portanto, isto são as 2 temáticas possíveis. A entidade que esteja interessada em candidatar-se pode candidatar-se para uma ou para outra e que versa sobre uma das prioridades de política externa e que tem que ver, e é completamente atual, com aquilo que é a relação entre a União Europeia e a América do Norte, tendo em conta a sua atualidade, ou melhor, é atual tendo em conta aquilo a que estamos a assistir agora nos Estados Unidos em termos políticos. As contribuições são generosas, como podem ver, para cada rede, cerca de 1 milhão de euros ou até 1 milhão de euros para uma rede sobre questões de política interna e 1 milhão e 200 mil euros para questões de política externa. Pronto, já não tenho muito mais a apresentar e também estamos a chegar já ao final do tempo que tínhamos estipulado. Deixamos aqui algumas das ligações-chave que precisam para saberem mais sobre estas ações e para avançarem com os vossos processos de candidatura, que são desde logo ligações para aquilo que é o programa Erasmus e aquilo que é o guia. Eu peço desculpa, tenho aqui uma referência à guia Erasmus 2024, mas não, neste momento temos o guia Erasmus 2025 já disponível e a ligação é lá que nos deve conduzir. Temos também uma ligação à plataforma Erasmus+, e Corpo Europeu de Solidariedade, que é através da qual vamos fazer as candidaturas à ação-chave KA 220 e para a qual precisamos de uma OID. Para todas as outras que aqui foram apresentadas e que são centralizadas, a candidatura é feita por via do portal Funding and Tenders e, relembramos, com certeza já todos sabem, ou quase todos, para este tipo de candidaturas centralizadas a OID não interessa, não existe OID. O que existe é o PIC, que todos conhecerão e que é até um número ou uma codificação mais antiga que a própria OID e que é usada para as nossas candidaturas centralizadas. Ainda uma ligação para a agência executiva, que é a agência que gera essas ações. Deixar aqui apenas mais um lembrete: teremos 3 sessões de apoio para candidaturas, sessões práticas, onde poderão levar, por exemplo, já convosco as vossas propostas e colocar questões específicas sobre o formulário, questões específicas sobre a concepção de projetos, sobre aquilo que são a construção orçamental das vossas propostas, mas atenção, estas ações são KA1 e KA2, dirigidas àquilo que são as matérias geridas pela Agência Nacional, ou seja, são de apoio a candidaturas das ações descentralizadas, entenda-se KA131, KA171, KA130, a certificação de consórcios, e KA220 HED. Estaremos, portanto, a partir da próxima semana em Lisboa, no Porto e depois no Funchal. Caso tenham interesse e não se tenham inscrito ainda, pedimos que possam fazê-lo. Agradeço a vossa atenção.